Boa tarde, pessoal. Hoje teremos mais uma aula de Matemática 2 para Agronomia. Hoje a gente vai falar de EDOs, Equações Diferenciais Ordinárias. Então, aqui tem uma das apostilas que eu disponibilizei lá no plano de ensino. Aprendendo o cálculo de várias variáveis. Aí aqui a gente tem o capítulo 1, Equações Diferenciais de Primeira Ordem. Acho que tá tranquilo somente esse capítulo para a gente, pelo menos, ver alguma coisa de EDO. Não se aprofunda muito. Pega equações separáveis, equações lineares. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Tinha as exatas, mas se não tiver aqui, a gente pula elas ou depois vê de algum outro material. Ele fala que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial ordinária é uma equação que envolve uma função, aqui y é uma função de x, envolve a derivada. Em vez, então, ou derivada segunda, derivada primeira, mas a ideia é envolver derivada. Se envolve derivada, é uma equação diferencial ordinária. Aí, como a gente está trabalhando numa equação, uma variável só, a gente só tem o x, o y é função de x, então uma equação diferencial ordinária. Se fossem duas variáveis, seria uma equação diferencial parcial, mas já foge bastante do escopo de uma matemática básica. Aí tem alguns exemplos, por exemplo, vocês conseguem ler o que está no PDF? Daí, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Acho que aqui teria a gravidade envolvendo, que a derivada da velocidade é a gravidade. Então, a velocidade vai depender da velocidade inicial e da gravidade. É basicamente o que acontece lá em física do ensino médio mesmo. E assim vai. A gente poderia colocar uma resistência pelo ar. Quanto mais for maior a velocidade, maior seria a resistência. Aí já ficaria um problema um pouco mais elaborado. Vamos passar. É uma classe interessante de funções, a gente chama de equações separáveis. Eu teria a derivada, que envolve uma função de x vezes uma função de y. Qual que é a ideia? A ideia seria colocar uma função de x dx de um lado e uma função de y dy do outro lado. Por exemplo, do modo que está aqui. Eu passo o h de y dividindo, fica com dy, então fica dy sobre h de y igual a gx, o dx passa multiplicando, então fica gx dx. Então, se a gente aplicar a integral, fica a integral dessa equação igual à integral da outra. Então, aí a gente integra normalmente
e chega no resultado. Aí a gente vai pegar alguns exemplos para vocês pegarem o ritmo, que jeito que resolve isto. Então, aqui meu primeiro exemplo é dy sobre dx igual a xy. O que eu faço? Eu tenho que colocar dy de um lado, dx do outro. Então, eu deixo dy, esse y aqui passa multiplicando, sobra o x e o dx também passa multiplicando. Fica x dx. Olha lá. Não, aqui. Ah, eu peguei exemplo errado. Eu copiei o exemplo errado, mas vamos continuar. A gente integra, fica integral de y dy igual a integral de x dx. Integral de y dy, y ao quadrado, igual a x ao quadrado. Opa, tô esquecendo de dividir por 2. Integral de y x ao quadrado sobre 2. Integral de x dx e x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Eu posso multiplicar todo mundo por 2. Então, eu multiplico aqui por 2. Fica y ao quadrado. É x ao quadrado mais uma constante. Se eu quiser isolar o y, fica mais ou menos raiz de x ao quadrado mais uma constante. Então, eu posso falar que y1, eu pego a raiz positiva, x ao quadrado mais c, e o y2 menos a raiz, menos x ao quadrado mais c dentro da raiz. Essas aqui. Opa. Y1 e Y2 são soluções da EDO acima. Conseguiram acompanhar, pessoal?
Beleza, professor. Acho que a ideia é fazer vários exemplos até pegar o ritmo. Foi o primeiro. A gente pega o 2. dy sobre dx é xy. Faço a mesma coisa. Coloco o dy e pego esse y que estava aqui do lado direito e passo pela esquerda dividindo. Sobra o x e o dx passa multiplicando. Eu integro, fica integral de dy sobre y é integral de x dx. Se não tiver fácil de visualizar a integral de dy sobre y, reescreve ela. Integral de 1 sobre y dy é integral de x dx. Quem que eu derivo que dá 1 sobre y? Não é o ln do módulo de y? Então, ln do módulo do y é integral de x. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais uma constante. Que eu posso fazer para sumir com ln? Eu posso aplicar exponencial. Então, fica e elevado a ln do módulo de y é quem? É o módulo de y. Então, é igual ao outro lado. E elevado a x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Eu posso separar exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes e elevado a c, a propriedade da exponencial. Então, o que eu tenho? Meu módulo de y é isso. Meu y é diferenciável, então eu tenho que meu y vai ser mais ou menos isso. Então, é mais ou menos e elevado a x ao quadrado sobre 2 vezes e elevado a c. E elevado a c é sempre positivo, tá? Tem um sinal de mais ou menos. Então, eu poderia simplesmente colocar uma constante, sei lá, C1 vezes e elevado a x ao quadrado sobre 2. E o C1 tem que ser diferente de zero, porque quem que é o C1? O C1 é o e elevado a c. Exponencial é sempre diferente de zero. Então, o C1 é diferente de zero. Portanto, meu y igual a C1 e elevado a x ao quadrado sobre 2 é a solução da EDO. Aqui na apostila, observa também que se o C1 for igual a zero, meu y fica igual a zero. Ele também é a solução da EDO. Também é a solução da EDO. Então, na verdade, a gente pode até tirar que C1 tem que ser diferente de zero. Ele pode ser igual a zero, que também vai ser solução da EDO.
Aqui de volta na apostila, aqui a gente tem as curvas. Que nem aqui de azul seria uma solução. Essa outra de azul seria outra. Essa outra. Aqui também são várias soluções. E seria os gráficos da solução. Soluções vão ter sempre esses gráficos assim. Y é igual a uma constante vezes a exponencial de x ao quadrado. Eu coloquei a enquete para vocês votarem se entenderam ou não. Mais alguém vai votar? Duas pessoas, Christian e Yuri. Acho que todo mundo entendeu. Vamos para um terceiro exemplo. Então, dy sobre dx é 3y mais 5. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o dy e passar essa função, que é uma função de y, 3y mais 5 é igual a dx. Aí eu integro. Integral de 1 sobre 3y mais 5 dy é igual a integral de dx. Se vocês tiverem dúvida nessa integral, chama o 3y mais 5 de u, e u é 3y mais 5, meu du sobre dy é 3. dy sobre du é 3. Então, meu du é 3dy ou dy
é du sobre 3. Então, voltando para a integral, o que eu tinha? Integral de dy. Então, no lugar do dy vai ser du sobre 3 dividido por u igual a integral de dx. 1/3 integral de 1 sobre u du. Integral de dx é o que? X mais uma constante. Então, eu tenho 1/3 integral de 1 sobre u ln de u igual a x mais uma constante. Eu posso passar esse 1/3 para o outro lado, fica ln de u, o 3 passa multiplicando, então fica 3x mais 3 constante. Igual eu fiz lá com a outra ln, eu faço e elevado a ln do módulo de u, é o módulo de u. Isso é e elevado a 3x mais 3c. Eu posso reescrever e elevado a 3x vezes e elevado a 3c. Mesma coisa que eu fiz no outro, tiro o módulo. O é mais ou menos e elevado a 3x vezes e elevado a 3c. E elevado a 3c é sempre positivo, tem mais ou menos o sinal. Então fica meu é uma constante x vezes e elevado a 3x. É isto? Acho que sim. Quem que é meu u? Meu u é 3y mais 5. Então eu volto. Voltando. Indo para y igual a... Não, u igual a 3x mais 5. Isto. Então fica... Isto. 3y mais 5 igual a C1 e elevado a 3x. Eu deixo só o 3y igual a C1 e aqui é 5, né? Não é C. Aqui é 5 menos 5. Se eu quiser passar o 3 dividindo para isolar o y, fica menos 5 mais C1 e elevado a 3x, que estava aqui. É isto. Observação com C1 igual a 0. Também temos uma solução. Qual que era a minha equação? A equação era a derivada de y, era 3y mais 5.
Então, se eu colocar o C1 igual a zero, fica y igual a menos 5 terços. Na hora que eu multiplico por 3, fica menos 5. E na hora que eu somo 5, dá zero. Então, continua. Funciona. Satisfaz essa equação aqui. A derivada é a mesma coisa que 3y mais 5. Então aqui que eu tinha o C1 diferente de zero. Depois eu observo que o C1 também pode ser igual a zero. Então, essa parte aqui é a solução. Aí, pronto. A solução da EDO é dada por essa cara. Daí, aqui são várias soluções. Aqui em azul tem uma, duas, três, quatro, cinco soluções. Conforme eu troco o C, eu vou tendo essas soluções diferentes. E é isto. Eu coloquei. Cadê? Aqui. Coloquei a enquete novamente para quem entendeu, quem não entendeu. Vamos continuar. Daí a gente vai entrar agora em equações lineares. Equações diferenciais lineares de primeira ordem. É quando a gente consegue escrever ela dessa forma: y' igual uma função p de x
vezes y igual a uma função q de x. Às vezes a gente, no exercício, não está com essa cara. A gente vai ter que olhar para a equação e verificar se a gente consegue fazer ela como separável ou como linear. Ou tem outros tipos, tem, por exemplo, exatas. Mais para frente, talvez a gente vê também essa parte de exatas. E aí vai ter tipo uma receita de bolo para resolver esse tipo de, de equação. Aí a gente vai pegar um u, vai ser a exponencial do p de x. O p que estava aqui, multiplicando o y. A gente calcula a integral dele e faz e elevado a essa integral. E com isso a gente consegue resolver. Então a gente vai pegar esses dois exemplos e fazer ele passo a passo. Três, então temos o... Vou escrever aqui um pouco antes. Então o que a gente precisa tem que estar nessa forma. Y' de x mais p de x vezes y de x é igual a um q de x. Aí o fator multiplicante vai ser quem? Usando a notação do livro, é u igual a i elevado à integral de p de x. O primeiro exemplo é y' mais 2y igual a cosseno de x. Então, quem que é meu p de x? Comparando aqui, é o 2. Se o p é o 2, o meu u, que é i elevado à integral do p de x dx, fica e elevado à integral de 2 dx. Então, fica e elevado a 2x. Aí eu multiplico a equação por esse u. Multiplicamos a EDO por U. Então fica y' vezes e elevado a 2x mais 2 e elevado a 2xy é igual a e elevado a 2x cosseno de x. Tá vendo que aqui eu tenho y? Vou até trocar aqui. Vou colocar o y aqui.
Tá vendo que eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu tenho y', y e a derivada do y. Eu tenho a exponencial de 2x e a derivada dele. Lembra que se eu tivesse f vezes g e derivasse, era a derivada do primeiro mais o segundo. Não. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então é isso. Aqui a gente tem o y vezes z elevado a 2x derivada. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o que eu tenho aqui em cima é isso. Y vezes z elevado a 2x, linha. Então, isso aqui aí, elevado a 2x, vezes o cosseno de x. Então, eu posso integrar. Se eu integrar y e elevado a 2x linha dx, na verdade eu integrei a derivada. Então eu fico com e elevado a 2x é igual a integral de elevado a 2x vezes cosseno de x. Qual que é o problema agora? O problema é calcular essa integral. Vamos calcular essa integral. Vocês lembram de integral por partes? Por partes. Que era a integração por partes. Era a integral de u dv é o v menos a integral de v du, ou se não, a integral de f' de x vezes g de x dx é f de x vezes g de x menos a integral de f de x vezes g' de x dx. A ideia, eu tenho a derivada de uma função vezes a outra. Eu tenho a derivada da f vezes a g, eu troco pela f vezes a derivada da g. Então, eu troco a derivada. Aqui eu estou derivando a f, aqui eu estou derivando a g. Sei se vocês têm interesse em fazer essa parte aqui, explicar novamente. Explicar a integração por partes novamente. O 2 é calcular a integração por partes. Aí vocês votem. Se vocês acharem que vocês conseguem fazer sozinhos, a gente pula. Se não, vou explicando passo a passo. Vai um tempo, mas pelo menos vocês já sabem. Já ficam sabendo.
revêem isso e saem sabendo fazer a integral por partes. Dois votos até agora. Dois votos até agora. Então vamos fazer a integral por partes. Três votos. Então eu tinha integral de e elevado a x elevado a 2x vezes cosseno de x dx. Eu escolho um desses para ser o u e outro para ser o dv. Posso escolher o u elevado a 2x. Então du é 2e elevado a 2x. Eduardo, Oi. não tá mostrando na tela, não. Ah, esqueci de trocar a tela, pessoal. É isso? Tá no PDF ainda? Não, tá não. Tá mostrando só sua imagem. Entendi. Vocês conseguiram. Até onde vocês acompanharam aqui? Então, que tava na tela. Mais abaixo um pouco. Aí, A integral por partes eu expliquei. Vocês conseguiram ver até aqui. sim. Parte O- daí. Ok, então. Então tem integral daí elevado a 2x cosseno de x. Eu quero integrar por partes. Uma função eu derivo, a outra eu integro. Eu posso escolher qualquer uma das duas, nesse caso, vai funcionar. Eu tenho a exponencial de 2x, então meu du é 2 elevado a 2x dx. Meu dv, aqui eu peguei a exponencial de 2x, então o restante é o dv. Então dv é o cosseno de x dx. Então quem que é meu v? Meu v é a integral do dv. É a integral do cosseno de x dx. Quem que eu derivo que dá cosseno? O seno de x. Então aqui eu volto para a integral. Integral de elevado a 2x cosseno de x dx é quem? É u vezes v. É isso que a fórmula fala, u vezes v. U é exponencial de 2x vezes o v. O v é seno de x menos a integral de v. Menos a integral de v. O v é o seno. Menos seno de x vezes o du. Du é 2 e elevado a 2x dx. Se eu quiser reescrever, e elevado a 2x vezes seno de x menos 2 integral de... Vou manter o mesma ordem, exponencial depois a trigonométrica. Então fica aí elevado a 2x vezes seno de x dx. Aí eu estou praticamente com uma integral igual eu tinha. Eu tinha exponencial vezes cosseno, eu tenho exponencial vezes o seno. Eu pego e aplico novamente a integração por partes. Só que eu tenho que reparar de pegar a mesma escolha. Aqui eu peguei o u sendo o e elevado a 2x, então aqui eu pego o mesmo u. U é e elevado a 2x, então du é 2 elevado... Não, 2 exponencial de e elevado a 2x dx. O dv era o cosseno, agora eu não tenho cosseno, eu tenho seno. Minha função trigonométrica é seno. Então, meu dv é seno de x dx. Se o dv
é seno de x dx, o meu v é cosseno de x. Então é isso. Vou aqui escrever de novo, integral de u dv é o v menos integral de v du. Vou copiar só essa última integral aqui, depois acho que fica mais fácil. E integral de e elevado a 2x vezes seno de x dx vai ser quem? U vezes v. U e elevado a 2x vezes o v. Esse v aqui é o derivada do... Quem que eu derivo que dá seno é o menos cosseno. Então aqui é menos cosseno vezes a integral de v, vezes a integral de menos cosseno de x vezes o du. 2 e elevado a 2x dx. Dou uma organizada aqui. Menos e elevado a 2x cosseno de x. Menos com menos dá mais. Jogo esse 2 para fora. Integral da exponencial de 2x vezes o cosseno de x dx. Então, quem que é esse aqui? Esse aqui é só a integral de e elevado a 2x seno de x dx. Eu vou pegar e substituir aqui. Então, vou copiar esse primeiro, é igual a esse, menos 2 vezes essa integral que a gente calculou. Então, vamos copiar e elevado a 2x cosseno, integral de e elevado a 2x cosseno de x dx é quem? E elevado a 2x vezes seno, e elevado a 2x vezes seno de x, menos 2 vezes a integral, menos 2 vezes a integral. A integral é e elevado a menos... Não, menos e elevado a 2x cosseno, mais 2 integral de e elevado a 2x vezes cosseno de x dx. Vamos reescrever isso. E elevado a 2x vezes seno de x, menos com menos dá mais, 2 e elevado a 2x cosseno de x, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Integral de e elevado a 2x cosseno de x dx. Lembrando que esse aqui é a integral de e elevado a 2x cosseno de x dx. Aí você vai me falar, eu tinha a integral de exponencial vezes cosseno, aí agora eu continuo tendo exponencial de integral da exponencial vezes o cosseno. O que eu faço? Eu junto, eu pego esse aqui e passo para o outro lado. Eu tinha uma integral, com mais 4 vezes a integral, eu tenho 5 vezes a integral. Então, eu tenho 5 integral de elevado a 2x vezes cosseno de x dx é quem?
é e elevado a 2x seno de x mais 2 elevado a 2x cosseno de x. Posso passar o 5 dividindo, ficar só com a integral. Integral de elevado a 2x cosseno de x dx é 1/5. O 5 passa dividindo. E elevado a 2x seno de x mais 2 elevado a 2x cosseno de x. Então a gente só calculou. Vou até circular aqui. Daí o que está faltando aqui? Aqui quando eu passo a integral para o outro lado, preciso colocar mais uma constante. E aqui também mais uma constante. O que eu tinha antes? Tinha isso aqui. O y elevado a 2x era a integral de e elevado a 2x cosseno de x. Vamos copiar isso lá embaixo. Voltando para a EDO. Aí a gente escreve, aqui está faltando dx. A gente substitui na integral aqui. Pega essa integral e substitua por 1/5. Então, eu vou ter y igual a y vezes e elevado a 2x é o quê? É 1 sobre 5 e elevado a 2x seno de x mais 2/5 e elevado a 2x cosseno de x. Eu cancelo esse z elevado a 2x de todo mundo, divido por e elevado a 2x, por exemplo. Então fica y igual a 1/5 de seno de x mais 2/5 de cosseno de x. E está faltando a constante aqui, né? Que aqui tinha uma constante. Então aqui tem que ter uma constante. Então aqui vai ficar constante dividida por e elevado a 2x. Se eu quiser reescrever para ficar igual está na apostila, y é 1/5 de seno de x mais 2/5 de cosseno de x menos k e elevado a menos 2x. E é isso. Esse monte de conta é para resolver a EDO. A solução da EDO
Aí aqui tem aqui escuro é quando esse C é zero. Eu vou ter 2/5 de cosseno mais 1/5 de seno. Vai ser uma solução. E essa de azul é uma outra solução. E as soluções vão ser desse tipo assim, mais ou menos. Mas não sei se vocês conseguiram acompanhar ou não. Aí coloquei uma enquete. Explica novamente. Eu volto aqui onde eu escrevi e vou explicando os passo a passo mais rápido. 2, eu faço esse exercício inteiro novamente. Ou 3, está bom assim? Bora para o próximo exercício. Vamos votar, pessoal. Estamos em 13 alunos. Vou fazer mais um exemplo, então. Pegar esse último. X ao cubo y' menos y igual a 1. Isso aqui foi 4. Então vamos para o 5. X ao cubo y' menos y igual a 1. X ao cubo y' menos y igual a 1. Lembra lá o que que eu tinha? Eu tinha que ter y' mais p de x vezes y igual a q de x. Isso aqui é o que? Sei lá. Forma padrão. Essa equação não tá nessa cara, mas eu consigo fazer ela ficar. O que eu posso fazer? Eu não tenho que ter o y' separado? Então, eu divido todo mundo por x ao cubo. Aí vai ficar o quê? Vai ficar y'
menos 1 sobre x ao cubo y é 1 sobre x ao cubo. Quem que é meu P de x? Meu P de x é o menos 1 sobre x ao cubo. Se eu quiser reescrever, menos x a menos 3. Menos x a menos 3. Aí que eu tenho que fazer? Calcular o fator multiplicante. Calcular o fator multiplicante. Quem que é? É mu. É e elevado à integral de p de x dx. Então, é e elevado à integral de menos x a menos 3 dx. E quem que eu derivo que dá menos x a menos 3? É x a menos 2. Na verdade, é o menos. Menos x a menos 2 sobre menos 2. Então, fica menos cancela com menos. Fica x a menos 2 sobre 2. Se eu quiser ainda reescrever, e elevado a 1 sobre o x a menos 2, eu passo para o denominador. Então, fica 2x ao quadrado. O que eu tinha? Eu tinha y' menos 1 sobre x ao cubo y é igual a 1 sobre x ao cubo. Eu vou multiplicar todo mundo por u. Quem que é meu u? Meu u é e elevado a 1 sobre 2x ao quadrado. Ou acho que eu vou deixar do outro modo que fica mais fácil. Fica x a menos 2 sobre 2. Então eu tenho y' vezes e elevado a x a menos 2 sobre 2 menos. Agora, eu tenho 1 sobre x ao cubo. 1 sobre x ao cubo é x a menos 3 vezes, que eu estou multiplicando agora, e elevado a x a menos 2 sobre 2 vezes o y. É igual a i elevado a menos. Não, i elevado a. Não tenho menos, não. Elevado a x a menos 2 sobre 2. Se eu observar, eu tenho y vezes a exponencial de x a menos 2 sobre 2. Quando eu derivo da y' vezes a exponencial, mais a derivada da exponencial. Quem que é a derivada da exponencial? É a exponencial vezes a derivada do expoente. Derivada de x a menos 2 sobre 2. Então, x a menos 2. Eu derivo da x a menos 3. Então, x a menos 3. Pera lá. Acho que deu branco aqui. Eu tenho x a menos 2 dividido por 2. Eu derivo x a menos 2, fica menos 2. X a menos 3. E continuo dividido por 2. Então, fica menos
x a menos 3, e o 2 cancela com o 2. Então, está aqui o menos x a menos 3. Então, isso aqui é a derivada de y vezes a exponencial, que é igual aqui, eu ainda esqueci do x ao cubo. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer x a menos 3 elevado. Vou reescrever esse x ao cubo que estava no denominador, coloquei com x a menos 3, exponencial de x a menos 2 sobre 2. Vou colocar aqui um pouco para baixo, para não ficar tão bagunçado. Acho que tá mais ou menos, tá. Agora só, aqui é como uma observação. Então, o que que eu vou ter? Que y. Tá vendo que eu tenho a derivada? Eu integro. Se eu integro, eu fico e elevado a x a menos 2 sobre 2, igual a integral de x a menos 3 e elevado a x a menos 2 sobre 2 dx. A gente viu que a derivada do x a menos 2 sobre 2 é x a menos x a menos 3. Então, se eu chamar u de x a menos 2 sobre 2, o du vai ser menos x a menos 3 dx. Então, eu volto aqui para a integral. Y elevado a menos x ao quadrado sobre 2 é quem? É exponencial. Vai ficar x a menos 3 dx é o menos du. Então, vai ficar... Posso colocar um sinal de menos e elevado a u du. Integral de exponencial é ela mesma, então fica e elevado a menos u mais uma constante. Quem que é meu u? Y elevado a x ao quadrado sobre 2 é menos e elevado a u. U é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Eu multiplico, sei lá, por 1 sobre a exponencial. Oh, senão eu passo aqui. Esse está aqui, passa para o outro lado multiplicando. Dá na mesma. Então, eu tenho o meu y. Aqui vai cancelar, vai ficar menos 1 mais c. Aqui é x a menos 2, né? E aqui também. Sobre elevado a x a menos 2 sobre 2. Se eu quiser reescrever, menos 1 mais c. Eu jogo esse e para cima, com o sinal de menos. E o x é menos 2. Esse menos 2 aqui, na verdade, é um expoente, não é? Aqui em cima. Então, fica 1. Ele também pode passar para o denominador. Fica 2x ao quadrado. Ficou bem feio, mas
Tudo bem. Ai, ai. Então, conseguiram acompanhar. 2, muito complicado. O que vocês acharam? Alguém sobreviveu? Christian, Yuri, José Romero, Maria Eduarda, Gabriel, Ricardo, Natan. Conseguiram acompanhar? Aí o Christian achou muito complicado. O Gabriel conseguiu acompanhar. E aí? Eu acho que esse último foi um pouco complicado mesmo. Vocês querem tentar refazer em casa esse último exercício? Aí na próxima aula vocês trazem as dúvidas. Aí na próxima aula eu queria ver um pouco de aplicação com vocês para ficar coisa mais reais mesmo, que a gente pegou foi um pouco abstrato. Eu vou pegar os exemplos mais de crescimento de bactéria, que são coisas mais próximas da agronomia, por exemplo. Acho que eu vou pegar uma outra apostila que eu tenho aqui. Qualquer coisa eu passo ela para vocês também. E eu acho que aí a gente encerra a parte de EDO. Aí na outra semana a gente faz mais uma atividade avaliativa. E é isso, aqui tem vários exemplos. Vocês podem fazer esse um inteiro se quiserem e trazem a dúvida também.
Professor, Oi. em relação ao último exercício avaliativo que você passou, você vai trazer o resultado para os alunos aqui? Que dia? Eu creio que a semana que vem já. Peraí, quando que vocês entregaram? Vocês entregaram ontem, né? Sim, foi até ontem. Parti de quarta para ontem. Começou. Eu tenho. Creio que lá pro dia 25, 26 eu solto as notas. Aí lá pro dia 29 a gente talvez faça alguma coisa. Aí a última semana é só para fechar as notas. Pode ser assim? Mas assim, Eduardo, será que pelo menos nesse primeiro exercício você podia dar um feedback, por exemplo, mais rápido para mim poder ver como é que eu saí, sabe? Sim, se Entendi. possível para você, sabe? Pra me ver como é que eu saí, né? Nessa atividade aí para ver o que que eu faço a partir disso com essas EDO aí, né? Entendi. Ué, por enquanto você vai estudando como se precisasse estudar. Não se mata de estudar nem leva nas coxas como se tivesse desistido. Aí eu tento então soltar semana que vem, pode ser? Sim, pode, professor. Aí eu escrevi aqui no PDF, acho que vocês estão vendo, e fazer esses dois últimos exercícios e trazer as dúvidas para a próxima aula e tentar fazer exercícios. Acho que é muito, né? Todos. A gente tem 10 minutos. Vamos pegar o item A. O item, não sei. O item G. O H e o J. Ó, 5 exercícios para vocês tentarem fazer e trazer para a próxima aula. Aí eu já peço alguma coisa também para entregar, para valendo nota. Combinado? Combinado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bons estudos. E vamos tentar participar mais, falar, tirar dúvida. E é isto. Fechou, professor. Valeu. Até mais. Falou. Até Bom mais. semana.